avaliações, tá? Bom, eu vou começar a aula mostrando um pouquinho para vocês de como que é a plataforma do AutoCAD, né? Não sei se vocês já conhecem, já manuseiam, mas vamos fazer uma visão geral aí de como que é essa plataforma, tá bem? Bom, eu estou usando aqui a versão 2015, tá? Se vocês estiverem usando versões mais atuais, eu gosto do 2015 por não ser tão pesada, né? Acho que as novas, mais atuais, né? Principalmente quando você baixa do site da Autodesk, elas são um pouco mais pesadas porque elas têm bem mais atividades. Mas o nosso intuito é mais a parte de projeto arquitetônico. Então, as funções básicas do AutoCAD são basicamente as que a gente vai estar utilizando. Bom, bem exatamente aqui nesse A, né, de representação do AutoCAD, se nós clicarmos, a gente tem toda a parte aqui de criar um novo arquivo, né, um novo arquivo em DWG. Lembrando que a parte de salvamento a gente pode tanto salvar em DWG quanto DXF. Eu sempre oriento que a parte de salvamento ela aconteça, que a gente configure isso, para que fique fácil a visualização quando a gente envia esse arquivo para uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, se vocês estiverem usando o AutoCAD numa versão muito recente em relação à minha, quando vocês salvarem eu não vou conseguir visualizar, tá? Então, a nossa primeira orientação é que todos configurem o AutoCAD de vocês na parte do salvamento, tá? Então, exatamente aqui, ó, quando eu passo o mouse em News, aqui embaixo a gente tem Options. Vocês vão clicar em Options e a gente vai fazer o processo de configuração, tá? Bem aqui, ó, quando a gente tem Display, a gente tem Files. Em Display, aqui a gente consegue alterar a cor de fundo do AutoCAD. Então, percebam que eu estou trabalhando com branco, mas eu poderia estar trabalhando com o preto também. Então, se eu vir em Colors, eu posso vir aqui e alterar a cor. Então, eu posso mudar para preto, clico em Aplicar e Fechar, Aplicar, e vou dar um OK, e ele finaliza ali com o fundo preto, tá? Além disso, nessa mesma página de Options, a gente pode vir em Open and Save e configurar a opção de salvamento. Então, eu tenho um padrão de salvamento sempre em 2007 DWG, porque dessa forma, se eu estiver utilizando o AutoCAD 2015, mais o meu parceiro de trabalho, ele usa 2010. Dessa forma, quando eu salvo em 2007, não vai interferir em nada no arquivo. Ele só vai estar salvo numa versão mais antiga, e aí dessa forma qualquer pessoa vai conseguir abrir. Então, acho que assim, a versão mais antiga que as pessoas ainda utilizam é 2007. Então, não seria interessante salvar nem em 2004, nem em 2000, tá? A gente tem a opção também de salvar ele em DXF. Mas a opção DXF, ela seria mais direcionada quando nós vamos utilizar o arquivo do AutoCAD em outro tipo de software. Por exemplo, na utilização do Eberic, Hydros, Lumine, que são softwares de projetos complementares, seria interessante o salvamento em 2007 do tipo DXF. Mas para nossa condição, nós vamos continuar trabalhando no DWG, que é o salvamento padrão do AutoCAD. Então, eu oriento vocês a deixarem o de vocês salvo na opção 2007 DWG, tá? Então, aqui basicamente as partes principais que a gente realmente utilizaria. Aqui seria mais na parte de plotagem, que a gente não vai trabalhar agora. Então, o que a gente vai direcionar nesse momento é a parte do display, que é configurar a questão da cor do fundo, tá? E também o módulo de salvamento, tá? Só clicar aqui em aplicar e um OK, tá? Lembrando que para aqueles alunos que estiverem usando versão AutoCAD em português, tem alguns comandos que são um pouquinho diferentes, tá? Então, se atentem que eu estou usando o AutoCAD na versão em inglês. Então, os comandos, todas as informações eu vou estar sempre trazendo em inglês para vocês, tá? Percebam que eu vim aqui, News e Options, né? Posso trabalhar de outra forma? Sim, posso ir através do comando O. Só um pouquinho, porque às vezes ele trava. Se eu digitar OP, né, percebam que ele vai vir aqui também na Options. Dou um Enter e ele vai diretamente no comando, tá? Essa é uma outra alternativa que a gente pode estar usando também. Continuando aqui, a gente tem a parte de abrir, né? Quando vocês vão procurar um arquivo para abrir, o salvamento, o salvar como, exportar. Aqui a gente vai em print, que é a parte de impressão, de publicação. E aqui algumas configurações, tá? De unidades de medida e a parte de fechar mesmo o arquivo, tá?
Então, aqui é a parte básica que a gente precisa. Nessa parte superior, nós temos algumas barras de ferramentas que elas são separadas, né? Então, na parte do home, nós temos a parte básica de desenho. Então, o draw, que são elementos de desenho em linhas retas, polylines, que são linhas sequenciais, circunferências, arcos, retângulos, elipses. Aqui no Modify são algumas ferramentas de modificação. Essas ferramentas nós vamos estar trabalhando, não todas de uma única vez. Conforme a gente vai fazendo o desenho, eu vou apresentando a vocês. Então, a gente tem ferramentas de mover, copiar, mirrorar. Mirrorar nada mais é que você pegar o desenho e espelhar ele. Então, eu tenho um desenho aqui e eu vou espelhar ele do outro lado. Então, é como se eu ficasse com ele dobrado, né? Só que de maneira espelhada. Nós temos o offset, chamado deslocamento. Então, são ferramentas de modificação que nos auxiliam aí na resolução do desenho. No Annotation, nós temos as ferramentas de texto e de medição, tá? Aqui nas layers, o que seriam as layers? As layers nada mais são que uma configuração das linhas, né, de desenho. Então, nós trabalhamos com camadas. Então, quando a gente faz um desenho arquitetônico, nós não trabalhamos com um único tipo de linha, a gente trabalha com linhas em várias espessuras, a gente pode mudar a cor, a gente pode mudar o tipo da linha, ao invés dela ser contínua, a gente pode ter uma linha traço e ponto, uma linha tracejada. Então, aqui nós temos as ferramentas de layer, onde a gente configura isso no nosso desenho. A gente tanto configura cor, espessura, tipo de linha, se ela é uma linha simplesmente de desenho, se ela vai sair ou não na impressão. Então, a gente faz esse processo de configuração, tá? Aqui são os blocos, que é a parte de criar blocos. O que é um bloco? Ele é um desenho, né? Uma imagem, onde a gente tem todas as linhas unificadas num desenho só, tá? Então, por exemplo, vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer uma linha qualquer. Quando eu passo o mouse, ó, percebam que e clico, ele é formado por 4 linhas. Quando isso daqui é um bloco, eu vou transformar ele em bloco. Percebam agora, ó, que ele é uma linha só. Ele se unificou. Então, essa é a diferença de um elemento isolado e um elemento unificado. Então, o meu bloco, ele basicamente é esse meu elemento unificado. Então, a gente tem o processo de criação de blocos, que a gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso. E aqui a gente tem a parte de propriedades, né? De configurar tanto as propriedades das layers, das linhas, né? Que é uma parte que a gente vai estar utilizando. Essas outras abas aqui a gente não utiliza tanto no projeto arquitetônico. Então, aqui a gente pode transferir uma propriedade, né? Para um elemento, configurar essas propriedades, ó. As layers, o tipo de linha com a sua espessura, né? Perdão, aqui é o tipo de linha e aqui embaixo na parte de espessura. Então, a gente faz um processo de configuração, tá? Aqui é a parte básica que a gente vai estar utilizando. É claro que o AutoCAD tem uma infinidade de coisas e que a gente ficaria horas e horas falando sobre isso. Em Insert, a gente tem um processo de inserção dos blocos. O Annotate é a parte que a gente vai usar um pouquinho mais, porque aqui a gente tem ele, o Annotation aqui, ele resumido, né? Unificado. E aqui a gente tem ele um pouquinho mais amplo na barra superior, onde a gente tem toda a parte de configuração de texto, configuração de cota, que são os elementos que a gente vai estar utilizando. E também algumas linhas de chamada, né? Então, por exemplo, você quer fazer aquela setinha com balãozinho, com algum texto, né? Ao invés de você desenhar isso manualmente, você pode utilizar aqui também. Então, aqui a gente tem uma parte de texto e cotas de medições do nosso desenho, tá? Que são os elementos, como eu disse, que a gente mais vai utilizar dentro do AutoCAD. Então, basicamente, a nossa utilização vai ser em Home e o Annotate, onde a gente tem mais informações. O que mais é interessante, de modo geral, aí para conhecimento de vocês? Aqui na parte inferior, nós temos o Model, o Layout, Layout 1 e 2, certo? O Model é sempre a nossa área de desenho. Então, é aqui nesse ambiente que a gente faz o processo de desenho. Aqui no Layout, já é o ambiente onde a gente configura toda a parte de prancha, de organização do nosso projeto, tá? Então, é exatamente aqui que a gente vai colocar o ajuste de escala, a gente vai fazer o processo de configuração para impressão, né? Colocar o nosso desenho numa prancha. Então, é no layout que a gente faz esse processo de organização, tá? Do nosso desenho em escala, em prancha e algumas configurações finais para o processo de plotagem.
Então, nosso foco agora é trabalhar dentro do Model, né? Nós teremos uma aula específica para falar dessa outra organização. Aqui, pessoal, nós temos algumas configurações que são importantes, tá? Percebam que aqui está tudo em linha preta, né? Está tudo fundo preto. Se eu clicar em grid, percebam que ele fica todo quadriculado. Eu, particularmente, não me sinto muito confortável trabalhar com ele todo quadriculado, né? Acho que cansa um pouco a visão. Então, quando eu não quero trabalhar com ele todo quadriculado, a gente pode mexer o mouse, ó, ele amplia, tudo mais. A gente pode vir aqui e simplesmente desligar o grid, tá? Porque ele tem essa função. Aqui do lado a gente tem o ortogonal, tá? Então, quando eu quero trabalhar com linhas ortogonais, sempre formando ângulos de 90 graus, eu trabalho com ortogonal. Vou fazer uma linha aleatória, ó. Percebam quando eu passo o mouse, ó, movimento, ele não me direciona a questão da angulação, né, ó? Ele não marca nada, não sinaliza. Agora, quando eu ligo o ortogonal, percebam que ó, ele vai trabalhar somente com linhas em 90 graus. Eu posso até tentar mexer o mouse, ó, inclinado, ó, mas ele só trabalha com ângulos de 90 graus. Então, principalmente na parte arquitetônica, a gente usa muito essa ferramenta ligada para que ela nos auxilie na questão do desenho. Além disso, aqui do ladinho, no AutoCAD, ele também nos orienta como nós podemos trabalhar com angulações, né? Principalmente os ângulos mais comuns. Então, se eu clicar aqui, ele vai aparecer essa aba. Então, aqui, ó, ela está salva em 90, 180, 270 e 360. Ou seja, é o ângulo de 90 graus e os seus complementares, né? Se eu clicar na linha de baixo, na opção abaixo, ó, ela vai trabalhar com os complementares de 45. Aqui, os complementares de 30, de 23. É claro que os mais padrões, né? 90, 45 e 30. Aí a gente tem de 15, de 10, de 5 em 5. E se houver necessidade, a gente também pode configurar os ângulos complementares de algum determinado tipo de ângulo. Por exemplo, eu quero de 20 em 20, né? Que o ângulo sinalize de 20 em 20, né? Para facilitar o meu desenho. A gente pode vir aqui e configurar também, tá? Nessa opção, tá? No momento específico, a gente vai estar configurando. A gente pode fazer o processo de configuração aqui. Eu vou deixar em 45 para mostrar para vocês que quando a gente for desenhar, ó, ele sinaliza, tá? Lembrando que no 90 graus ele trava exatamente nos eixos de 90 graus os seus complementares. Aqui, ó, ele vai sinalizar com essa linha tracejada, tá? Então, eu clico, ó. Quando eu direciono o meu mouse, ó, ele não vai travar, mas ele sinaliza, ó. Quando eu passo próximo ao 45, ó, ele sinaliza. Então, eu vou fazer uma linha reta, ó, faço 90 normal. Se eu quiser um 45, ó, ele vai sinalizar. Então, isso é interessante para a gente poder trabalhar o nosso desenho com uma maior precisão, tá? Trabalhar com essa ferramenta ligada. Como eu disse, a mais utilizada vai ser o ortogonal, mas quando houver necessidade, você pode clicar aqui que você ativa, ou você clica aqui na setinha e escolhe qual dos ângulos complementares você deseja ativar. Percebam que quando a gente ativa esse daqui, a gente desativa o ortogonal. Então, eu vou ativar o ortogonal porque é o mais interessante. Aqui, pessoal, é a parte de isometria. Quando a gente deseja fazer um desenho isométrico, né? Então, vocês já fizeram um desenho, né? Desenho à mão. Então, lá a gente desenhava aquelas pecinhas, né? Formato padrões, né? Isométrico, cavaleira. Então, para desenhar aquilo lá, a gente pode utilizar esses planos. Ó. Então, eu vou ligar o primeiro aqui e quando a gente ativa, a gente vai trabalhar seguindo esses eixos, tá? Então, perceba que eu mudei aqui e agora, se eu for desenhar, ele vai desenhar, ó, seguindo esses dois eixos. Ele vai trabalhar somente, ó, com esses eixos aqui. Agora, se eu mudo para o outro, ó, ele vai trabalhar só deitado, seguindo esses alinhamentos, ó. E se eu mudo para o outro, ele vai trabalhar, ó, com essa visão aqui, tá? Então, a gente tem essas finalidades aqui para trabalhar com essas visões. Ó, percebam que quando eu clico, ela ativou. E aí a gente escolhe o tipo de desenho, tá? Para desenhar com 3 dimensões um projeto, tá? Então, a gente utiliza ela. Se eu quero voltar ao meu plano em 2D, a gente simplesmente desliga ela aqui, ó. Clica e ela desativa e ela volta à opção anterior, tá? Então, ela tem que estar ativada para funcionar daquela forma.
Além disso, o que é importante também na questão de desenho? Nós sempre termos algumas ferramentas de captura que vão facilitar o nosso projeto, tá? Então, aqui embaixo nós temos algumas ferramentas de captura. Aqui tem várias ferramentas. Eu sempre oriento que não é legal, interessante, vocês deixarem todas as ferramentas ligadas, tá? Por que motivo? Porque quando você deixa tudo ligado, ao invés de te ajudar no desenho, você vai ter problemas no seu desenho, tá? Então, é interessante que essas ferramentas, elas estejam ligadas somente que você for utilizar. Ou, pelo menos, as ferramentas mais comuns, tá? Então, isso daqui, pessoal, é uma visão geral para a gente poder configurar o nosso AutoCAD e poder utilizar ele da melhor forma, tá? Então, aqui, a gente vai vir em Object Snap, tá? E dentro de Object Snap, deixa eu só ver se ele vai aparecer. Fica aparecendo para mim uma opção. Talvez não apareça para vocês. Aqui. Tem que mudar de tela, que senão às vezes não fica a visualização, tá? Então, vamos lá. Eu vim exatamente aqui e cliquei, né, em Object Snap, certo? Aqui, pessoal, eu sempre recomendo, ó, a gente tem várias informações, mas vamos focar naquilo que a gente vai utilizar. E quando vocês abrem o Object Snap, aqui, se a gente deixar todas essas ferramentas ligadas, elas podem dar um conflito. Então, ao invés de auxiliar no desenho, elas vão te atrapalhar. Então, que ferramentas eu oriento vocês a poder deixar ligado para o desenvolvimento do projeto? Endpoint. O que é endpoint? End é fim do ponto, fim da linha, tá? Então, fim, ele vai assinalar os pontos finais de uma linha. Então, se eu tiver uma linha, ela vai sinalizar sempre os pontos finais. O midpoint, ele vai sinalizar o meio de uma linha. O centro, ele vai sinalizar o centro de uma circunferência, tá? A intersecção, ele sempre vai sinalizar quando a gente tiver o cruzamento de duas linhas, independente da angulação, tá? Sendo cruzamento. O extensor, ele vai criar tipo uma linha de chamada, uma linha auxiliar. Lembra quando a gente estava fazendo o exemplo dos ângulos, né? De 45, que ele sinalizava? Por que ele sinalizava? Porque a gente está com o extensor ligado, então ele facilita no seu desenho. A perpendicular, você sempre marcar a questão dos 90 graus, né? É claro que se ela estiver desativada, que ela também não vai aparecer. Então, percebam que eu estou com 6 ferramentas ligadas, tá? Essa daqui, ela marca o centro de uma circunferência também, quadrante, paralela. A linha paralela, gente, ela depende muito do desenho. Acho que o que a gente vai utilizar agora não tem necessidade. Então, somente essas 6 ferramentas ligadas é o que vocês necessitam para ter uma habilidade melhor aí durante o processo de desenho no AutoCAD, beleza? Então, vou dar um OK e a gente volta aqui para a tela, tá? Então, e outra coisa, para o Object Snap estar ativado, ele tem que estar azulzinho, ó. Tudo que não estiver em azul, aqui na parte inferior, significa que está desativado, tá? Essas outras questões aqui a gente não precisa mexer. Então, para que o Object Snap funcione, ele tem que estar ativado, beleza?